Olá, bem-vindo ao canal do M. Diego de Berardino. Eu estou lançando aqui o primeiro vídeo do nosso canal e vou começar analisando a partida Consulp lá do Campeonato Brasileiro de Recife. Foi jogada em Recife, onde eu tirei o quinto lugar no fim. Essa foi uma partida bem marcante, né? Partida da quinta rodada. O meu adversário número 1 do Brasil, 2.612, né? E um potencial para subir ainda mais. E era o campeão brasileiro, né, de 2021. Até esse momento, né, os dois tínhamos 4 em 4 e valia ali a liderança do campeonato. Ele chegou 30 minutos atrasado, né? Depois eu soube que por questões de saúde, mas ainda assim ele veio para a partida e com certeza com muita vontade de ganhar, né? E aí então nós começamos. Ele jogou o seu tradicional peão do rei, eu respondi com E5 e cavalo F3, cavalo C6, e ele veio com a tradicional italiana dele, já bem conhecida e perigosa, né? Então aqui D3, cavalo F6, e aqui veio a primeira surpresa, né? Ele jogou cavalo C3. Cavalo C3 aqui. Ele normalmente joga ideias com a cravada, bispo G5, como já havia jogado em rodada anterior no Campeonato Brasileiro, ou lances como C3, tradicionais aqui da italiana, que tem uma teoria muito pesada. Mas cavalo C3 é um lance interessante aqui, né? Com a ideia de, se eu jogar D6, ele pode vir atrás do meu bispo de casas pretas. Eu joguei H6, um lance que se protege contra a cravada bispo G5, né? Um lance normal também nessas posições. Ele me imitou aqui, jogou H3 também, já se antecipando a um D6 bispo G4. Ele jogou aqui, eu joguei D6, né? Finalmente preparando o desenvolvimento do bispo, mas ele conseguiu executar a ideia dele com o cavalo A4. Uma ideia aqui é A6, né? Para dar casa 7 para o bispo e somente depois jogar D6. Eu não me importei tanto assim dele levar o bispo de casas pretas, porque eu poderia trocar rapidamente o bispo dele de casas brancas e pelo menos o par de bispos ele não teria. Só que aí ele mostrou uma virtude que é muito interessante, né, em jogadores muito fortes, que é conseguir manter a atenção. Ele não tomou imediatamente o bispo, ele deixou para tomar no momento mais conveniente para ele. E o que se chama manter a atenção, né? Então ele jogou C3, um lance muito útil, preparando B4 ou D4 no futuro. E eu joguei bispo E6, executando a minha ideia de trocar o bispo de casas brancas aqui. Pelo menos ele não vai ter o par de bispos, né? Então, depois de bispo toma, bispo toma E6, F toma E6. Agora eu tenho o jogo aqui pela coluna F, né? Depois que eu fizer o roque. Ele rocou e eu também. E ele jogou B4, um lance de expansão. Vocês veem que ele não tem pressa de tomar aqui. Ele está segurando, né, para tomar no momento mais conveniente. Então, e aqui eu joguei dama E8, um lance interessante que tem como ideia passar a dama para G6 ou H5, ou H5 para criar algum jogo na ala do rei, ou também jogar o cavalo para H5, onde ele pode ir para F4. Se eu jogasse, por exemplo, cavalo H5 diretamente, esse cavalo está no ar. Aqui ele pode jogar, por exemplo, cavalo G5, ameaçando aqui, e a dama ataca o cavalo.
Então dama E8 é preparatório para isso. Só que ele jogou outro lance calmo, aqui A3, com a ideia de mais tarde jogar C4 e o peão de B4 está defendido. Eu joguei dama F7. Um lance misterioso aqui, mas a ideia desse lance é jogar cavalo H5 sem que ele tenha algum G3 aqui, né, impedindo a minha entrada em F4, porque minha dama está apontando para o cavalo de F3. Então, se por exemplo cavalo H5, ele pode tomar o bispo finalmente, não G3 direto que eu posso tomar, reparem que ainda está cravado, né, o peão de F2. Então o cavalo toma, peão toma, e agora G3 é uma possibilidade. Por isso eu joguei dama F7, e aí ele jogou C4 aqui. Esse lance não é uma pequena imprecisão aqui, porque agora eu posso sair com o bispo para D4 e o cavalo dele de A4 fica um pouquinho sem sentido ali, né? Então talvez fosse um momento de jogar um torre A2 aqui para defender aqui, já tirar do ataque ele, se ele quiser jogar um C4 depois, ou mesmo tomar aqui em B6 finalmente e desenvolver o bispo para E3 aqui seria uma possibilidade. As brancas estão um pouquinho melhor aqui, com muito jogo pela frente. Mas após o C4 dele, meu bispo saiu para D4, e agora se ele tomar, eu posso tomar de cavalo, o mesmo de peão. O cavalo de A4 está fora de jogo, meu cavalo está muito bem aqui nessa casa fraca D4. Eu continuo com ideias ali na ala do rei. Ele tirou a torre com torre A2 e eu joguei A6, que também ameaça meio que voltar o bispo para A7 e guardar o bispo ali, onde ele pode atacar de longe. E aí ele decidiu fazer alguma coisa aqui na ala da dama com B5. Depois de peão toma, eu acho que aqui as pretas estão bem, tá? Essa torre jogando aqui, o cavalo está estranho, mas aqui eu comecei a não jogar muito bem nessa parte do jogo. Tirei o cavalo para B8 com a ideia de ir para D7 em seguida, mas mais natural, cavalo E7 para passar para lá do rei, G6 e depois F4. Os pretos têm uma boa posição aqui, com chances até de ataque ao rei branco aqui. Cavalo B8 foi jogado, e aqui essa parte ele começou a jogar muito bem aqui. Então, dama B3, cavalo BD7, agora ele passa a torre para C2, né? Pressionando o ponto C7. Eu joguei cavalo B6, um lance que funciona aqui taticamente. Se ele tomar o meu bispo, eu tomo o cavalo dele lá em A4, e se ele tomar aqui em E6, eu jogo torre E8 e ganho a peça por conta da cravada. Mas aqui ele jogou muito bem, né? Cavalo B2. E agora ele prepara uma expansão aqui com A4 A5 para incomodar meu cavalo. Esses dois peões podem virar um peão passado um dia, e o meu bispo está sem volta aqui, né? Agora começa a ter certos problemas. E aqui eu joguei torre FC8, que é um lance que me causa problemas. E esse lance tem uma ideia clara. A ideia é passar o cavalo para D7 e C5, sem que, se eu jogasse aqui direto, né, aqui claramente ele poderia tomar, porque eu tampei a dama. Mas esse lance vai me levar a problemas. Aqui eu deveria tomar, era hora de tomar e me livrar desse bispo, antes que ele tome no momento oportuno para ele. Esse bispo toma, por exemplo, aqui cavalo H5 e cavalo F4. Tem algumas chances aqui na ala do rei. Talvez ele esteja um pouquinho melhor, mas nada muito grave. Bom, voltando à partida, torre de FC8. Agora ele tomou no momento muito oportuno, peão toma e dama B4. Um lance excelente aqui, de olho no meu peão, mas mais que isso, preparando A4 A5. Uma expansão perigosa. Eu joguei cavalo FD7, né? Agora se ele tomar D4, eu posso tomar em A3, mantendo a igualdade material. Mas ele jogou A4.
cavalo C5, eu ataco o peão dele e ele joga A5. Meu cavalo volta para a única casa disponível, que é D7. E aqui ele começou muito bem. Outro plano que fica disponível para ele depois dessa troca do cavalo pelo bispo em D4, ele ganha uma maioria aqui na ala do rei que pode ser perigosa. Ele começou a avançar aqui, ele tem chance de ataque na ala do rei. Se ele tomasse aqui em D4, eu ainda estou tomando em A5, né? F4 foi um bom lance. Eu joguei dama E7 com a ideia de tirar da linha dessa torre, e ele jogou torre F3, a ideia de defender aqui e liberar esse cavalo. No entanto, aqui eu acredito que E5 seja um bom lance para ele, tentando destabilizar meu cavalo. Se eu tomar, peão toma, essa cravada é muito incômoda, eu não posso tomar aqui porque o cavalo está caindo. E se eu jogar depois de E5, D5, bispo D2, com uma posição semelhante à partida, com a ideia de tomar aqui, e o peão de A5 está defendido pelo bispo. Torre F3 é um lance natural. Também essa torre pode passar para G3 aqui em seguida. Mas aí eu joguei C6 aqui. Esse lance é um erro e poderia me levar a problemas sérios aqui. Então o lance correto aqui era B6. E se ele jogar A6, fazendo um peão passado protegido, aí sim C6, quebrando a cadeia de peões dele. Depois de peão toma, torre toma, ele vai tomar o de D4, eu vou tomar o de A6, mas tenho linhas abertas aqui na ala da dama, onde eu vou ter muito contra-jogo. Depois de C6 jogado na partida, B6 foi muito bom. E eu joguei torre E8, um lance com o objetivo de defender a dama para poder jogar D5 sem que o cavalo fique cravado. E aqui é um momento muito importante, onde as coisas começaram a mudar. Ele jogou torre de C, F2, um lance muito natural, né? A ideia dele é trazer material para a ala do rei, onde ele pode criar algum ataque. No entanto, E5 de novo era muito forte, tentando destabilizar o meu cavalo. E se eu jogar D5, que era uma ideia que eu tinha, era bispo D2, é muito forte, para defender o peão de A5 e simplesmente tomar o peão de D4, né, com grande vantagem. Ele deixou passar essa oportunidade, só que agora, depois de torre de F2, D5, eu começo a ter contra-jogo. E depois de E5, um lance natural para manter aqui o centro fechado, eu ameaço tomar aqui, né? E se ele tomar, eu estou tomando aqui, abrindo a coluna E, né? Depois de E5, agora cavalo A6 foi um bom lance aqui que eu acabei jogando. O ponto é que se trocar as damas, a ala da dama dele está meio que condenada aqui, né? Eu posso jogar a dama C5, atacando o bispo e a dama. Por exemplo, se bispo E3, posso trocar e cavalo a C5, né? Esse peão aqui vai cair e possivelmente o de B6 também. Uma posição começa a ficar perigosa para ele. Sem damas, a chance de ataque na ala do rei também diminui muito. Então, por conta disso, ele jogou dama E1 para manter as chances de ataque na ala do rei. Mas agora a ala da dama dele está condenada. A questão é se eu vou conseguir segurar o ataque que vem na ala do rei. Então, cavalo B4 ameaça o peão de A5. E agora ele jogou torre G3. E aqui é o seguinte, né? Se eu tomar o peão de A5, agora F5 é muito forte, né? Ameaçando F6. Se eu tomar, bispo toma H6 e eu tô com problemas sérios aqui. Então eu joguei um lance que a gente pode chamar de profilático. Rei H7, o rei aqui defende as ideias contra bispo H6. Agora se F5 toma e eu tô tomando em E5 em seguida, né? Então ele jogou outro lance aqui interessante, que bispo D2 atacou meu cavalo e eu joguei C5, sem medo que ele tome. Caso ele faça essa troca aqui, peão toma, ele trocou uma peça que
poderia ajudar no ataque na ala do rei e tá caindo tudo aqui na ala da dama. Então aí ele jogou dama D1, outro lance interessante aqui. Agora caso eu tome novamente, a ideia dele era jogar F5 de novo. Esse peão toma, passar a dama para H5 e de repente ele está criando um ataque aqui bem perigoso. Uma ideia de dama G6 ou dama toma F5 e bispo toma H6. Começa a ficar bem perigoso aqui para mim. Então, novamente eu optei por um lance profilático, que foi torre F8, com a ideia de se F5 tomar de torre. E aí, já trocando material, o ataque dele diminui bastante. O peão de A5 não vai fugir aqui. Mas aí ele jogou outro lance interessante com uma ideia tática, cavalo A4, né? Agora, se eu tomar, a ideia dele, olha que bacana aqui, cavalo por C5. Se eu tomar de torre ou de cavalo, ele pode recuperar de bispo aqui com vantagem, né? Vou ter problemas aqui na diagonal. E se eu tomar de dama, que defende o cavalo, agora eu abandono a ala do rei. Então ele vem com dama H5, ameaçando mate em 2 aqui. E caso eu defenda com a dama, ele me dá cheque. E aqui bispo toma, agora a dama está sobrecarregada, né? E caso eu defenda com a torre aqui, ele vem com tudo aqui, com F5 e ideias de bispo toma H6, peão toma, dama F7. Eu não vou ter defesa aqui para o ataque dele. Então, mais uma vez, eu não posso tomar esse peão de A5, ele está envenenado. Mas eu tenho um lance seguro e bom aqui, que é cavalo C6, né? Agora, não só com a ideia de tomar o peão, mas também agora uma possibilidade de avançar e criar um ou dois peões passados no centro, aqui na ala da dama. E agora ele jogou dama E1, que defende o peão de A5. Mas agora eu posso jogar C4. E aqui eu senti que estava muito bem e a coisa estava caminhando bem, né, para mim. A posição dele era difícil aqui já de defender, porque é difícil de criar algo na ala do rei. E a ala da dama ali está muito comprometida, né? Ele jogou D por C4. D por C4, agora eu tenho dois peões passados. Ele tem, é verdade, ele tem um cheque, mas depois de rei H8 o meu rei está seguro. E agora eu tenho ideias aqui de C3, tomar o peão, ganhar material com grande vantagem, né? Provavelmente decisiva já. Ele jogou um lance que é rei H2, né? Um lance para tirar possíveis cheques na última fila mais tarde, mas aqui eu joguei C3, que tá ok. Também muito forte era simplesmente tomar esse peão, já que essa torre ficou no ar aqui. Então era outra possibilidade boa aqui. Aí eu joguei C3 e agora ele meio que é obrigado a dar peça, cavalo por C3, né? Porque se ele tirar, por exemplo, o bicho para cá, torre toma A5, também o cavalo está com problemas e toda a ala da dama dele vai cair aí. Ele tentou, pelo menos trocar a peça pelos dois peões passados, mas eu joguei esse intermediário, atacando a dama, melhorando o cavalo, dama C2, e agora sim tomei o cavalo. O bispo toma e torre de AD8, então trazendo a torre para a coluna aberta. Tomar aqui levaria bispo B4, né? Seria um erro. E se eu defender aqui, torre C3, ele recupera a peça. Seria uma boa forma de estragar a partida aqui, né? Então, torre AD8 foi um bom lance. Ele jogou torre de F3 com a ideia de desdobrar ali na coluna G para bater em G7, mas é cavalo D4, né? Forçando a troca, já que é um duplo, né? E quando a gente está com uma vantagem material dessas, trocar costuma ser muito bom, né? Peça por dois peões, né? E agora ele jogou torre G4 com a ideia de dobrar ali e defender o peão, né? Mas é que cavalo E4 foi
uma boa ideia. Ele jogou dama B2, atacando minha torre, simplesmente dobrei. E agora o F5, que em tantos momentos me preocupava, agora já não me preocupava mais, porque eu posso jogar dama C5 e o peão de E5 cai com efeito devastador. Agora ele tomou em E6, dama por E5, cheque. Agora ele não tem um bom lance aqui. Por exemplo, se o rei sai, eu dou cheque ali, ou pra cá, né? Estou pegando a dama que está caindo material pesado. Ele jogou torre de G, F4, e depois de cavalo G5 abandonou, já que eu estou atacando a torre. Caso essa torre se mova, eu tomo o peão de E6. Não posso, claro, tomar aqui porque está cravado, né? Mas cavalo toma E6, ataco a torre e vou tomar de cavalo com vantagem decisiva. Então é isso, essa análise da partida aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal, né? Então deixem aí seu like se gostaram e se inscrevam no canal aí, que a gente quer para ajudar a começar a crescer e tal. Então valeu aí, pessoal, um abraço.